Salve, nação tricolor, sejam muito bem-vindos ao canal Pega a Visão Tricolor. Hoje o dia tá lindo, sabe por quê? Tem Bahia na Fonte às 21h30, jogo válido pela Copa do Nordeste contra o Vitória da Bahia. O jogo é muito importante pra gente, triunfando já estaremos nas quartas de finais da Copa do Nordeste e provavelmente vamos estar dificultando a passagem do Vitória para a próxima fase. Mas vamos iniciar dando os parabéns ao nosso ídolo tricolor Zé Carlos, que faz aniversário no dia de hoje. Não poderíamos começar de forma diferente. Vamos replicar aqui o post do Bahia City, homenageando o nosso grande craque Zé Carlos. Pivete de aço, veio da base, 50 gols pelo Bahia, destaque do título 1988 pelo Esquadrão e hoje tem uma missão pra lá de importante. Vai ser responsável pela pré-eleção do Bavi. Em visita ao CT de Evaristo Macedo, quando foi conversar com o Tassiano, Rogério o convidou e intimou para que ele estivesse hoje, e falasse para os jogadores. E eu tenho certeza que ele vai usar as palavras certas para demonstrar o significado desse clássico, não só para o nosso estado da Bahia, como para o torcedor tricolor. E com certeza ele vai mexer com o brilho de todos e o resultado hoje eu tenho certeza que vai ser outro. Porque os jogadores nos devem isso, não só nós, inclusive deve a Zé Carlos, que está aniversariando hoje. Vamos lá, vamos força total para dar esse presente para o nosso cracão aí. Trio de arbitragem pernambucano para conduzir essa importante partida no dia de hoje às 21h30 na Fonte Nova. O árbitro central vai ser Rodrigo José Pereira de Lima, que é FIFA. O assistente número 1 será Clóvis Amaral da Silva e assistente número 2 será Karina Renata Cavalcante Santana. O clássico Bavi de hoje será de número 495 e o Bahia leva muito vantagem nesse confronto. Tem 192 triunfos contra 152 do Vitória e 150 empates. Hoje, com certeza, aumentaremos para 193. O papo não podia ser outro, É o Bavi. Está em todos os lugares, nas resenhas, nos programas televisivos, nos debates jornalísticos. Isso aí dá o termômetro exato como esse clássico está resgatando a importância que sempre teve no cenário nacional. Vamos ouvir as expectativas dos jornalistas a respeito do clássico Bavi sobre a ótica de dois programas. Jogo Aberto, conduzido por Juliana Guimarães, e vamos ver também a resenha da ESPN, capitaneada por Elton Serra nos comentários, extraído do canal RB Futebol. Ô torcedor do Bahia, vocês podem ir. E uma coisa, hoje é um grito só, é uma voz só na Fonte Nova. Não é só a Bamor, não, é a torcida toda. Hoje vai ser uma coisa de arrepiar, porque o Bahia vai demonstrar o que é Bahia. Não é só o mundo, não. O Bahia é o Bahia gigante daqui da Fonte Nova. Quem tá falando sou eu. Se você quiser apostar, hoje eu vim decidido, eu falei pra você. Se você quiser colocar, vestir a camisa do Bahia, hoje é o dia. O mais importante de tudo, Ju, é que depois de alguns anos, e pelo menos 6, 7, o Bavi volta a ser o clássico predominante, volta a ser um jogo relevante. Não é mais um jogo qualquer, entendeu, Ju? Há alguns anos, a gente primeiro que não via nas finais Bavi. 6 anos de ausência, um marco quebrado que vale a pena ser citado. E, principalmente, Ju, que volta a ter protagonismo. Tava chato porque não tinha mais aquele protagonismo. O Bavi tava um jogo qualquer, Zé. Um jogo sem graça. E quando o Vitória volta para a Série A, que cria esses elementos, que ganha o primeiro jogo, o Bahia deu lá seus moles, e hoje tem esse jogo, a gente percebe que a cidade comentando, Ju, toda volta o protagonismo do Bavi. A gente volta a sentir aquele clima da rivalidade sadia. Da brincadeira, da expectativa do jogo, da hora. Lugar que eu chego, alguém fala, e aí esse Bavi? E esse qual é o seu placar? Você acha o quê? Tá gostoso. Então, é isso que eu tenho que ressaltar, Ju. Que há muito tempo a gente não via isso. Tava um negócio chato, enfadonho. E agora não. Tá ganhando a áurea de Bavi. A áurea de grande clássico. E precisam os dois times puxarem de fato a Bahia para cima. A Bahia perdeu o seu protagonismo, principalmente no Nordeste. Perdeu para o Ceará, para o estado do Ceará, com Fortaleza e Ceará. E agora, com a queda do Ceará e a ascensão do Vitória, a gente volta a ter essa possibilidade. O Vitória vive a mesma situação que vive o Ceará no clássico contra o Fortaleza. É um time que precisa vencer também para se manter numa zona de classificação e não depender dos últimos jogos, porque o Vitória também tem sofrido demais na Copa do Nordeste. É claro que
com o retorno à Série A, o investimento um pouco maior, o respeito dos adversários, você começa a olhar um adversário de Série A. Vencer o Bahia foi importante para o Vitória também. Né? E isso para a autoestima da equipe foi espetacular. Até pelo discurso dos jogadores, né, Elton? Até uma coisa meio que de afirmação, de contra o dinheiro, contra o investimento, a gente está aqui pela camisa. Né? Sim. Dá um tom diferente para o torcedor que acompanha, A gente né? participa eu e o Elton estamos juntos no Rolou Melão toda semana, inclusive hoje, vamos gravar. Sim. E acho que foi o Zupac, né, que falou uma frase que ficou na minha cabeça, falando, puxa, é verdade. O Vitória está carregando um rótulo de, assim, eu preciso provar para os outros que eu não sou o já rebaixado. Isso. Da próxima edição de Campeonato Brasileiro. E eu acho que jogar como jogou contra o Bahia, talvez não tenha provado para os outros, mas talvez tenha provado internamente. A gente tem força. Sim. E foi uma resposta interna legal. Só que tem o outro lado, né? O Bahia também sentiu isso. E esse outro lado, é bem interessante o recorte, porque o Bahia vinha de um bom momento, enfrentou o Vitória, perdeu e voltou a ter um bom momento. Assim, né? E voltou a ter um bom... Quer dizer, foi ali um hiato, esse jogo acaba sendo algo também para o Bahia muito importante para vencer o jogo. O Bahia tem uma vantagem boa para o Fortaleza, vai manter a primeira posição mesmo se perder para o Vitória. Tem 2 rodadas tranquilas para garantir a classificação em primeiro lugar. Isso dá vantagem, né, nos mata-matas, porque é jogo único e jogo em casa. Mas esse jogo é importante também para mostrar que você está enfrentando um adversário de Série A. Você está enfrentando o seu maior rival. E o jogo é na Fonte Nova, infelizmente, na Bahia, há muitos anos, torcida única. No Barradão foi torcida única, na Fonte Nova também será torcida única. E jogar com sua torcida, 100% da sua torcida, cria uma responsabilidade muito maior. Porque pareceu no jogo, no Bavi do estadual, que o Bahia tinha total controle do jogo. E em alguns momentos baixou a sua rotação. E o Vitória muito intenso, o Vitória com a sua torcida, 100% da sua torcida, acabou virando o jogo. Teve expulsões, é claro, mas acabou sendo um jogo diferente para o Bahia. E esse jogo trouxe uma lição para os dois, de que é aquela história. O Vitória não entra rebaixado na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Bahia ainda não está pronto para brigar com os grandes, porque ainda não venceu um jogo de Série A. E a torcida na orelha agora pode exatamente não deixar esse ritmo baixar e não dar mole. Daqui a pouco tem as finais do Baiano. E o Ceni sempre tenta puxar para isso, né? Foram resultados espetaculares no estadual, assim, né? Começando pelo mercado que o Bahia fez, mas o Ceni sempre puxando assim, né? Calma, para não elevar muito essa expectativa, justamente por conta dos resultados do estadual. E a gente fala desses grandes jogos nesse início de temporada, seja pelo estadual ou pela Copa do Nordeste, que é o que o Marra fala. O que vale, no fim das contas, acaba sendo um clássico pelo tamanho do teste, o tamanho da expectativa que a gente tem. Como vai ser esse Fortaleza na temporada, por exemplo? O próprio Bahia, pelos investimentos. São mais... Não que eles são definitivos, mas esses jogos podem apresentar até para o técnico aquela liçãozinha. Opa, isso aqui não está funcionando, isso aqui funcionou. Intensidade, atenção, tudo isso que ele precisa consertar para a temporada, né, Marcos? E aí, sabe o que funciona? O Tassiano, na função nova dele ali, jogando mais à frente. O Alejandro, sempre, não é? Sim. Quantas vezes? Sim. A gente abre aqui o programa com o gol do Tassiano, do Alejandro, do Eric Pulga e do Pikachu. E o Oswaldo também, direto, tá aqui, né? O Oswaldo também. O Oswaldo tá direto aqui. Então a gente já tem pronta essa abertura do programa de amanhã, Elton, com esses personagens, porque chance grande deles aparecerem hoje de novo existe. Sim, é claro que são 4 times com características bem diferentes, né? A gente vê o Bahia com um time com muito mais posse de bola, de construção, um quarteto de meio campo bem interessante, né? O Caio Alexandre e o Jean Lucas se entenderam muito bem. O Calil e o Everton Ribeiro nem se falam, né? O Calil até deu uma entrevista recente que é muito fácil jogar com jogadores inteligentes porque você ganha tempo no entrosamento. E isso acabou sendo importante. E aí, obviamente, que esse quarteto constrói muito para quem está na frente. O Everaldo tem entrado e saído. Aliás, o Everaldo tem muitas vezes jogado como atacante pelo lado do campo. Justamente porque um volume tão grande e de jogadores entrando na área, dentro, né, que ele acaba saindo. Tem o Biel também e o próprio Ademir. O Bahia tem uma característica diferente da do Vitória. O Condé gosta muito desse jogo de transição. Tentou começar a temporada construindo mais. Eu acho que no Vitória hoje em dia é difícil não ter outro jeito, né? Não tem. E quando tentou, não teve sucesso, porque não é um time talhado para construir com defesas fechadas. É um time para chamar a defesa, chamar o adversário para o seu campo de defesa e sair em contra-ataque. E agora com experiência, o Luan não vai ser titular desse time do Vitória na temporada.
O Luiz Adriano talvez seja o jogador para referência na Série A. E você tem o Everaldo do Vitória, né, ex-América Mineiro, que está lesionado, que é o cara dessa característica de transição. Pois é, meus amigos, encerramos mais um vídeo. Obrigado por vocês assistirem e fazer parte dessa jornada incrível com o Esporte Clube Bahia. Tamo junto, tamo forte, tô indo, mas sei que volto e um abraço.